Católicos em Missão. Então, pensando nisso, sobre o que é a catequese, como está organizada a catequese da nossa diocese, nós queremos também perceber como, onde, quando eu, como católico batizado que sou, posso e devo me comprometer com a catequese. Na nossa diocese, nós temos diretrizes diocesanas que orientam a catequese diocesana. No ano de 2006, a Igreja no Brasil lançou um Diretório Nacional de Catequese que trazia como que todos os passos, ou pelo menos orientações gerais sobre como a catequese devia funcionar. Então, os catequistas, os padres, os seminaristas, as pessoas envolvidas nesse processo na diocese estudaram esse documento em 2007, durante todo o ano. E a partir de 2008, então, depois de uma assembleia, que é uma grande reunião, os catequistas votaram e o nosso bispo de então, Dom José Belvino, aprovou aquelas normas que ajudariam no funcionamento da catequese diocesana. Então, antes de nós falarmos sobre essas normas, é importante nós percebermos o que é a catequese. E aí a introdução desse documento que eu estou falando para vocês nos ajuda a identificar ou a entender melhor o que é a catequese. A catequese é o ensinamento essencial da fé, não apenas a doutrina. Aplica-se à vida, leva a uma consciente e ativa participação do mistério litúrgico e irradia uma ação apostólica. Faz parte da ação evangelizadora da Igreja e envolve aqueles que aderem a Jesus Cristo. Então, a catequese é esse fazer ecoar da mensagem de Deus, da palavra de Deus, que não é um livro, é uma pessoa, como nós já tivemos oportunidade de conversar noutros programas. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. É isto que São João nos diz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, o objetivo da catequese diocesana é justamente esse: fazer com que Jesus se torne ainda mais conhecido. E a nossa fé é uma fé apostólica. Aquilo que os primeiros apóstolos experienciaram da presença de Jesus ressuscitado no meio deles, nós também experimentamos. E por isso devemos transmitir para os outros essa experiência de fé que nós temos. A catequese, então, vai ajudar as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos a experimentarem Jesus ressuscitado, a fazerem a experiência dele. Cada um a seu modo, mas a fé é uma só. É o mesmo Cristo que nós seguimos, é a ele que nós devemos, então, propagar, divulgar, anunciar às pessoas. Então, a catequese ela deve assimilar as verdades da fé, aquilo que a nossa igreja nos ensina, aquilo que ao longo dos séculos nós fomos experimentando de Jesus, e devemos fazer isto ecoar. O eco é quando a gente grita e, por causa do ambiente, aquele som se repete. Nós também devemos transmitir aos outros esta experiência de Jesus que nós fazemos. É um agir dentro do nosso contexto histórico, falando uma linguagem de hoje, para um público de hoje, mas remetendo as pessoas a se encontrarem com Jesus da mesma maneira que nós nos encontramos. E na nossa diocese, irmãos e irmãs, nós temos um grande número de catequistas, de pessoas envolvidas com a catequese. Nós fizemos em 2013 um levantamento do número de paróquias, catequistas, catequizandos, turmas de catequese. E aí, só para vocês saberem, nós temos mais de 3.500 catequistas espalhados pelas 25 cidades que compõem a nossa diocese, anunciando Jesus, fazendo com que Jesus seja mais conhecido, trabalhando com a palavra de Deus para ajudar as pessoas a ficarem mais próximas, mais juntas em torno desta fé que nos une, desta fé que nos congrega. Então, como está
dividida a nossa diocese, ou pedagogicamente, como as diretrizes orientam que esta catequese aconteça. A catequese, ela tem uma linguagem específica para os diversos públicos que ela deve atender. Uma coisa muito importante, a catequese é para a vida toda. Então, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós morrermos, nós seremos catequizados. Nós estaremos recebendo esses ecos da palavra de Deus na nossa vida, essa palavra que se repete, que nos edifica, que nos transforma, porque a palavra de Deus, ela é viva. O texto que nós lemos na Sagrada Escritura, ele fala para nós no hoje. Então a catequese, ela tem que se preocupar com todas as etapas da nossa vida. E sendo assim, nós temos então uma orientação para a catequese com crianças, com adolescentes e jovens, com adultos e com pessoas com deficiência. Então, a catequese com crianças. O objetivo principal da catequese não é celebrar o sacramento, senão a nossa catequese seria uma catequese sacramentalista. Mas a celebração dos sacramentos devem ser consequência desse processo de catequese, né? Desse conhecer Jesus Cristo. Eu conheço Jesus de tal maneira que eu me interesso por Ele e eu vou querer, então, celebrar esses momentos fortes da fé. Seja na primeira comunhão eucarística, seja na celebração do sacramento da crisma. Mas é importante, então, a gente compreender que a celebração do sacramento deve ser consequência de uma boa catequese. Sendo assim, então, nós temos a catequese com crianças, que visa esta preparação, esse enamoramento por Jesus, pela sua palavra, pelo seu evangelho, pela igreja, que vai levar a nossa criança ou as nossas crianças a celebrarem a primeira comunhão eucarística. Nós temos a catequese com adolescentes e jovens, que visa a preparação para o sacramento da crisma. Depois nós temos a catequese com adultos, que pode ser uma catequese de iniciação ou uma catequese permanente. Se for uma catequese de iniciação, ela está voltada para aquelas pessoas que já estão adultas e que ainda não celebraram os sacramentos. Os chamados sacramentos da iniciação cristã: batismo, eucaristia e crisma, ou batismo, crisma e eucaristia. Então existe uma catequese que prepara estes adultos para a celebração desses 3 sacramentos de uma só vez. E existe também aquela catequese permanente, que vai acontecer com aqueles que já foram batizados, já receberam os primeiros sacramentos e que vão, ao longo da vida, procurando conhecer mais Jesus. Onde acontece essa catequese? A todo momento na vida da igreja, seja na preparação para o matrimônio, na preparação para o batismo de um filho ou afilhado, nos grupos de reflexão, no estudo da palavra de Deus em família, na celebração da Eucaristia, porque a homilia é um momento privilegiado de encontro com a palavra. Então, todos esses momentos são momentos de catequese com adultos. Então, é preciso a gente ter uma atenção especial com eles também. E acontece também a catequese com pessoas com deficiência. Aqueles nossos irmãos que têm uma deficiência, uma dificuldade em participar do processo junto com todas as outras pessoas, então tem que receber um carinho também dos catequistas, né? Eles têm direito a conhecer o Evangelho, a conhecer Jesus Cristo. Então a paróquia, os catequistas, a Comissão Bíblico-Catequética Diocesana tem um olhar também para estes que vão conhecer Jesus Cristo e vão também ter a sua experiência de fé, muito provavelmente inseridos nas turmas, mas com um acompanhamento mais próximo dos pais, famílias e especialistas, de modo que o Evangelho deve ser anunciado a todos, experimentado por todos, vivido por todos. Muito bem. Então, de maneira geral, é assim que está dividida a nossa catequese diocesana. Então, vamos falar um pouquinho mais detalhado de cada uma dessas etapas da catequese. A catequese infantil com as crianças é aquela catequese, então, que vai ajudar na preparação das crianças para a primeira Eucaristia, né? Então, deve ser um momento forte de intimidade com Jesus, de intimidade com a igreja,
que vai levar os nossos pequenos a quererem celebrar esse momento que é esse primeiro encontro com Jesus na Eucaristia. É importante nós lembrarmos uma coisa: a catequese ela é responsabilidade, em primeiro lugar, das nossas famílias. Então, o primeiro contato com a religião, o primeiro contato com a igreja, o primeiro contato com a palavra, ele vai acontecer a partir do momento em que os pais levarem os seus filhos a viverem esta realidade. Então, a preparação para a primeira comunhão eucarística não é responsabilidade só da paróquia ou só dos catequistas. É uma responsabilidade mútua da família e da igreja. Então, a família tem que cumprir o seu papel de primeira evangelizadora e a igreja vai então trabalhar para que aquela criança de fato se apaixone com Jesus, aprofunde os conhecimentos que recebeu dos pais, dos irmãos mais velhos, dos avós, enfim, de toda a família. Então, as nossas diretrizes prevêem que tenha uma preparação de pelo menos 3 anos para que a criança celebre, então, esse sacramento, e que ela tenha a idade mínima de 9 anos quando celebrar a primeira Eucaristia, né? Então, as diretrizes pensam assim. Então, por enquanto, é isso que nós estamos seguindo. Depois, nós temos a catequese com os adolescentes e jovens. Terminada ou celebrada a primeira Eucaristia, como a catequese é permanente, não termina o processo de evangelização. Nós temos a chamada catequese de perseverança, que quer ser um momento de encontro com os nossos adolescentes, aqueles que já celebraram a primeira comunhão eucarística e que já têm uma consciência da importância da participação deles na vida da comunidade de fé. Então, a esses adolescentes e jovens, a igreja oferece a oportunidade de continuarem estudando e aprofundando os seus ensinamentos sobre os sacramentos, sobre a vida de igreja, né? Sobre Jesus Cristo, os santos, as verdades da fé, os mandamentos. Então, a catequese de perseverança é justamente para aqueles adolescentes que perseveram na busca do conhecimento de Deus. A gente prevê um tempo de 3 anos. Se o catequizando for perseverante, o 4º ano já é a preparação para a celebração do sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Se não, nós temos também a catequese de crisma, né, que prepara especificamente para este sacramento. Essa preparação deve ser de pelo menos 1 ano, né? E aí vai variar de acordo com as paróquias, com a origem, com a estrutura paroquial, né, que aquela paróquia oferece para a celebração desse sacramento. Deve ter, então, pelo menos a duração de 1 ano esta preparação. E o Diretório Geral para Sacramentos da nossa Diocese fala que para se inscrever nesta catequese de crisma, o catequizando deve ter 14 anos no ato da inscrição. Então, é uma catequese já mais própria, com a linguagem própria de jovens, e é assim que deve acontecer, né? Então, o objetivo desta catequese é aprofundar a experiência de fé dos nossos adolescentes e nossos jovens, né? Para que eles ainda se envolvam mais com a igreja, com o compromisso de ser cristãos. Temos então também a catequese de adultos, que já falamos, aquela que prepara para a celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Nós temos orientado que se siga o RICA, que é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. É um documento da igreja que vai falar como deve ser essa catequese. A catequese com os adultos que estão ingressando na vida de fé agora é uma catequese própria, personalizada, né? A pessoa vai, tem um catequista que o acompanha e orienta naquilo que é necessário. A outra catequese, com os adultos que já se iniciaram na fé, é uma catequese mais geral, que acontece no cotidiano da vida da igreja. Continuando o nosso programa, nós vamos falar agora da estrutura da Comissão Bíblico-Catequética, mas antes nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Agradecemos a Divinal Móveis, que tem colaborado conosco aqui, nesse programa que também catequiza. Agradecemos também a Reutec Eletrônica, Divinal com móveis aí para nos ajudar, né? A Reutec Eletrônica. Agradecemos ainda
ao Zezinho e à Elaine, lá da ZH2, né? Sempre colaborando conosco, né? Ajudando na evangelização. Queremos mandar o nosso abraço também para os nossos amigos da Livraria João Paulo II, onde nós temos artigos religiosos, né? De todo o material necessário. Se você é catequista, tem um material novo lá na Livraria João Paulo II, né? Material que é oferecido aí pelo Regional Leste 2 de Catequese, 3 livros muito bons em preço acessível, você pode procurar lá. Inclusive hoje nós vamos sortear um desses livros para vocês que estão ligando e participando conosco aqui do programa Católicos em Missão. Então, irmãos e irmãs, a comissão, né, o grupo de pessoas responsável pela catequese na nossa diocese, se chama Comissão Bíblico-Catequética. Então, a função dessa comissão é animar a catequese diocesana, ajudar na solução de possíveis problemas, é pensar todo o processo catequético que existe. Então, esse está sob a coordenação de um padre, que sou eu, né, pedido do Dom Tarcísio a assumir a coordenação dessa comissão. Dom José Carlos pediu que eu continuasse, e junto comigo tem também todos os coordenadores forâneos, né, aqueles responsáveis pela catequese em certos grupos de paróquias da nossa diocese. Os coordenadores forâneos são leigos, pessoas engajadas na vida da igreja e que têm um carinho muito grande em disseminar a palavra de Deus e nos ajudam lá. Então, a comissão diocesana é formada pelo coordenador, que é o padre, e por esses coordenadores forâneos, que são os leigos que nos ajudam lá em determinados grupos de paróquias, como o Dom José Carlos explicou na semana passada. Na forania nós temos então essa coordenação forânea e um grupo forâneo que é formado pelos coordenadores paroquiais. Então eles vão pensar a catequese naquela pequena porção ali do povo de Deus na nossa diocese. E temos também as coordenações paroquiais ou equipes coordenadoras paroquiais que vão pensar a catequese naquela paróquia, naquelas comunidades. Então é uma escala, não é, que começa lá na paróquia, vai para a forania e chega na diocese. Então, as dificuldades, as alegrias, as luzes e sombras do nosso processo catequético vem da paróquia e chega até nós para juntos, como uma equipe diocesana, né, apoiados pelo bispo, pelo coordenador diocesano de pastoral, a gente pensar como deve ser o nosso processo catequético, ajudar os nossos catequistas a terem as melhores condições para anunciarem o Evangelho, para anunciarem Jesus Cristo às pessoas. Então, pensando nesse processo de anúncio, como eu disse para vocês no início do programa, nós fizemos no ano passado o censo catequético. E aí esse censo nos mostrou uns dados interessantes da gente perceber algumas curiosidades. Como eu disse para vocês, nós somos mais de 3.500 catequistas na Diocese de Divinópolis, né, que trabalham em 305 comunidades de fé, com 2.500 turmas e 33.500 catequizandos. É muita gente trabalhando, é muita gente sendo evangelizada, é muita gente empenhada em fazer com que Jesus seja sempre e cada vez mais conhecido. Nós temos aí quase 6.000 crianças, ou mais de 6.000 crianças, se preparando para celebrar a primeira comunhão eucarística e quase 7.000 jovens se preparando para celebrar a Crisma. Então, é um número muito grande de pessoas envolvidas. E outras curiosidades, só para a gente saber. Então, a paróquia que tem o maior número de catequizandos é a paróquia de São Sebastião, em Nova Serrana. Lá, sob a responsabilidade da catequese, no ano de 2013, eles tinham 1.804 catequizandos. Que belo trabalho desenvolvido naquela paróquia. Eu já trabalhei em Nova Serrana, conheço. Então é um número muito grande de catequizandos e de catequistas envolvidos nesse processo de evangelização. Naquela forania, na diocese, aquela paróquia é a que tem o maior número de catequistas e catequizandos. Na nossa forania, a paróquia que tem o maior número de catequizandos é a paróquia do Senhor Bom Jesus, no Niterói. Mais de 1.200 catequizandos. E a paróquia que tem o maior número de catequistas é a paróquia Nossa Senhora da Guia, que tem mais de 150 catequistas. Que beleza, que bonito o trabalho desses homens e mulheres empenhados
em fazer com que Jesus seja sempre cada vez mais conhecido, empenhados em anunciar o Evangelho, empenhados em ajudar as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos a se enamorarem, a se apaixonarem ainda mais por Jesus. Então, obrigado a todos vocês que nos ajudam na nossa catequese. Provavelmente no mês de agosto, ou no final desse mês ainda, o censo catequético vai ser publicado no site da Diocese. Então, acompanhe lá para você ver tudo o que nós levantamos, as características, conhecer um pouco mais o trabalho desta Comissão Bíblica Catequética. Se você também quiser ou tiver alguma curiosidade, pode entrar em contato com a equipe do site da Diocese, que eles encaminham para mim a pergunta de vocês. Lá também tem o meu link com o Facebook, na página da Diocese. Você pode deixar a sua pergunta lá no meu Facebook, que eu terei muito prazer em responder a vocês. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.